E eu que nunca lembro de botar no Facebook o negócio pra frente. Nem dei uma arrumadinha no cabelo, nem dei uma arrumadinha na roupa. Provavelmente isso aqui não vai para o Instagram, porque infelizmente eu queria saber como é que faz os dois, como é que vai daqui para o Instagram, mas eu não sei como é que faz. Não é por aqui. Não. Aqui é para editar. Não. Não. Não sei. Quem tá aí me ouvindo, fala alguma coisa, gente. Não entra só não, entra e vai dizendo alguma coisa. Eu tô aqui um pouco suada, porque acabei de tomar uma sopa maravilhosa, que eu mesma fiz. Quem gosta de sopa é ela. Boa noite, Zoraia. A pessoa inventou de fazer live hoje. Não era pra fazer. Eu fui bloqueada naqueles 3 perfis, né? Aí eu fiz uma reclamação no Reclame Aqui. Oi, Paulo. E aí surtiu efeito, porque eles desbloquearam um perfil. Oi, Julie! Eles desbloquearam o perfil Manu Cris. Então, deixa eu botar aqui em não perturbe, para não ficar recebendo notificação de fora e eu ficar atrapalhada na hora de falar com vocês. Aí eu tava pensando que a semana passada eu não pude fazer a live na quinta-feira, porque eu tinha função, né? E aí cheguei tarde, não pude fazer. E aí eu disse, poxa, então essa semana eu vou fazer 3 lives. Vou fazer essa hoje, né? Sobre a Casa Grande surta quando a senzala aprende a ler o que eles querem, né? Boa noite, Ricardo. E na quarta-feira eu vou fazer eu convidei Rogeli do Núcleo de Oscar Devereux, do canal do Jelly, para fazer uma live comigo falando sobre a importância do audiovisual para o nacionalismo preto. Então, essa semana vai ter novidade. Aí, Rogério vai estar comigo quarta-feira no Instagram, né? E na quinta-feira a gente vai fazer outra live que provavelmente vai ser sobre poder político, né? Deixa eu ver se entra mais pessoas aí. Eu quase me atraso por causa da sopinha. Fui fazer com menina, passei o dia todo com um sono. Só quis dormir hoje. E aí nem almocei, também não senti essas fome. Nem almocei. E aí quando chegou agora, eu disse, ó, vou fazer a live. Eu não consigo colocar essa live no Instagram, não. Eu não sei como é que faz pra fazer nos 2 lugares, não. Eu acho que tem que ter 2 aparelhos. Eu não sei como é, não. E se eu fizer 1 hora de live, eu não consigo colocar no IGTV de lá do Instagram. Boa noite, André. Vamos ver se entra mais alguém aí. Ai, Luiz! Obrigado, meu amor. Voltou, né? Voltou um perfil, para não dizer que não voltou nenhum. Esse Facebook tá dando nos nervos. Eu tenho uma pessoa em Angola, né, que é programador. Eu disse, pelo amor de Deus, faça uma rede social preta pra gente poder militar, porque é muito complicado esse negócio de estar o tempo todo sendo bloqueado pelo Facebook, com esse racismo desgraçado deles, sabe? Aí eu não, no Instagram não vai não. Se eu fizer 1 hora de live não vai pro Instagram. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou postar, vou deixar aqui salva e vou botar no Facebook. A pessoa tá ficando velha, né?
No YouTube. No YouTube, é isso. Um pouco aqui e um pouco lá. Certo? No YouTube. Então, o tema de hoje, a Casa Grande surta quando a senzala começa a ler o que eles querem. A gente já ouviu muito isso, né? Que a Casa Grande surta quando a senzala começa a ler. Eu não suporto esse nome senzala. Deixa eu sentar aqui direito, porque... Pronto. Eu não suporto esse nome senzala. Eu só deixei esse nome senzala nessa frase, porque dentro dessa frase fica muito bem feito. Porque alguém que acredita que aprender a ler tira você da senzala, ele é alguém que está escravizado ainda. Ele está dentro da senzala todo enfiado, né? E nós não temos o objetivo de ficar na senzala. O nosso objetivo é formar nossos quilombos. Eu gostaria que vocês participassem, viu? Não me deixe sozinha falando, não. Eu vou ter que fechar a porta, senão vocês vão ter que fazer zoada e eu não vou conseguir fazer minha live, viu? Eu posso colocar a live no seu WhatsApp compartilhando do YouTube. A não ser que eu baixe. Se eu baixar, acho que dá. Acho que baixando dá. Porque o WhatsApp só pega 2 minutos e pouco. Mas quando você baixa vídeos pelo SnapTube, aí você consegue compartilhar no WhatsApp. É isso mesmo. Aí essa semana, eu acho que não foi só eu que li, outras pessoas... Oi, Paulo, boa noite. Outras pessoas também leram a frase de um conterrâneo meu, que eu até respeito bastante. Mas é aquela coisa, muitos de nós ainda estamos dormindo. Nós estamos tão assimilados pela branquice, né? Nós estamos tão negrescos, tão cheios de recheio branco, que a gente não consegue ver fora da caixinha do branco, né? Então essa pessoa que eu respeito muito, mas que eu não posso concordar, não tem como, ela disse assim: a revolução não será com armas, será com papel, caneta e a favela toda graduada. Ai, meu Deus! Eu ri muito quando eu ouvi essa frase. A revolução não será com armas, será com papel, caneta e a favela toda graduada. E aí vamos ver, o que é revolução? É uma mudança radical dentro de uma sociedade que ocorre no contexto político, econômico, cultural e social, onde é estabelecida uma nova ordem instituída pelas... E como deu para ouvir direitinho? O Wi-Fi tá parecendo que tá cheio aqui, eu não tô entendendo, né? Como é que você tem uma sociedade toda estruturada pelo branco, para o branco, com os brancos? Uma sociedade onde você é apenas coadjuvante, e olhe lá, que você apenas é o empregado, o servidor, e você acha que vai fazer... Oi, Nilza, boa noite! Que você vai fazer revolução porque você fez uma faculdade que foi criada por eles. Como é que você vai fazer revolução dentro de uma estrutura que está posta, se você não tem poder de barganha nenhum? Eu não sei se vocês lembram que há muito tempo eu contei a história, né, de Doutor Estranho, que tinha uma entidade tentando invadir a Terra. Eu esqueci o nome da entidade. Esqueci. E que ele tinha um poder sobre o tempo, Doutor Estranho. E aí ele fez um looping, né, no tempo, e ele chegava lá para a entidade e dizia: fulano, não sei se era Vormu, um negócio desse assim. Eu vim barganhar. Boa noite, Márcia. E aí ele como era mais poderoso, ele aí matava o Doutor Estranho, e Doutor Estranho voltava de novo falando a mesma coisa: eu vim barganhar. E ele matava o Doutor Estranho e ele voltava: vim barganhar.
Porque ele tinha todo o poder de destruir, ele só não destruiu porque ele ficou numa realidade paralela o tempo inteiro em loop e ele não podia fazer nada, porque Dormammu, muito bem! Dormammu, o nome da... Ah, esse povo que gosta, né, de Marvel. Dormammu, eu vim barganhar. E aí Dormammu, todo poderoso, matava Doutor Estranho. Doutor Estranho voltava. Dormammu, eu vim barganhar. Porque ele colocou, como ele tinha o poder sobre o tempo, ele colocou aquilo em loop para ficar se repetindo até o momento que Dormammu se cansou e perguntou o que ele queria. Então ele queria que ele tirasse os feiticeiros que queriam destruir a Terra e que ele não invadisse a Terra. E assim aconteceu. Porque ele tinha um poder. O poder dele incomodou Dormammu. Ele não iria arredar o pé se o poder deles não incomodasse Dormammu. Então a gente não incomoda a Casa Grande em momento nenhum, só porque a gente aprendeu a ler. Sabe? Oi, Sedom, boa noite, Cremilda. Eu não sei, esse negócio de... Ai, obrigado, Tereza. Eu não... esse Carlos falou aí que a gente precisa de mais senadores, não sei o que, não sei o que. Não, a estrutura deles. Você sabe quantos partidos políticos de pretos já foram criados e tentaram ser criados e foram engolidos por direita e esquerda? Porque é tudo deles. A gente não pode achar que isso vai acontecer. É preciso ter poder político para você barganhar com essa gente. E a barganha não quer dizer que você revolucionou. A única forma de você revolucionar, de você quebrar aquilo ali, é com armas. É com armas mesmo. Olha para Cuba, né? Que não deixa de ser racista, mas eu falo em relação a ter revolucionado. Só existe um tipo de revolução, sabe? Foi o que estava acontecendo na África do Sul, com o Winnie Mandela, com o Nelson. Depois, 20 anos de prisão, eles cooptaram o Nelson para poder fazer um acordo, né? Mas em momento nenhum eles deixaram de ser segregacionistas dentro de uma terra que não era deles. Então, essa história de Dormammu e Doutor Estranho mostra que se o branco quer fazer alguma coisa com você, ele vai fazer. Você pode saber tanto quanto ele. Você pode ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, ter feito Harvard, você vai ser sempre o empregado dele. Entendeu? Ainda que você seja gerente de não sei o que ganhe 1 milhão por mês, que você seja milionário, mas quem te paga é que tem poder. Exato, Ricardo. As pessoas ainda acreditam no Brasil e é perda de tempo. É isso mesmo. Aí eu coloquei aqui. Você é incapaz de chegar na minha casa e mover qualquer coisa do lugar sem que eu autorize. Qualquer coisa que você quiser fazer de novo será com o meu consentimento, adaptando a minha realidade e para o meu benefício. Porque a casa é minha e as regras também. Sabe? Vixe, eu ainda não vi esse documentário de Ivone Lara, que triste. Mas olha só o que eu tô querendo dizer pra vocês. Eu tenho uma casa, eu tenho as minhas regras. Aí Sedom vem aqui passar um tempo comigo. E aí Sedom acha que tá tudo errado aqui. Só que a casa é minha. Por mais que ela ache errado, ela pode tentar fazer concessões. Olha, Manu, eu entendo mais de arquitetura que você, que ela é arquiteta. Então, isso aqui tá errado. Isso aqui não devia estar aqui. Isso aqui devia estar cá. Ela só vai conseguir fazer isso. Ela pode até me convencer a mudar alguma coisa. Mas a estrutura toda, ela não vai conseguir convencer porque é minha. Foi eu que fiz a planta. Ela é do jeito que eu quero. Entendeu? Foi eu quem a estruturei. A casa é minha, as regras são minhas. Ela pode mudar uma coisa ou outra, mas a casa vai continuar sendo minha. Ela não vai poder cantar de galo porque a casa vai continuar sendo minha. Entendeu? Então ela vai ter que andar debaixo da minha tutela.
porque a casa é minha. Isso não é liberdade. Liberdade, autonomia, é Sedom ter a própria casa dela e fazer na casa dela aquilo que ela acredita que é certo. Não é isso? Eu tô falando disso para que vocês entendam que a casa não é nossa. Essa casa chamada Brasil, essa desgraça, essa máfia, esse estado de genocídio não é nosso. E eles sabem tanto que não é nosso que eles nos matam todos os dias. Ah, se danou, né, Sedom? Ai, foi só para ilustrar, Sedom. Tivemos um exemplo no Zéu, um presidente negro, no entanto, que o que mudou nada. E o pior de tudo, Tereza, não é não só não ter mudado. É que Obama, ele aprovou sanções que foram ruins para a África. Porque Obama, ele era um preto servindo aos brancos, servindo a Casa Grande. Entendeu? Todo preto que estiver dentro do Congresso, dentro da universidade, dentro da Globo, seja lá em que lugar for, ele está servindo aos interesses do branco que o contratou, que o deixou lá. Sabe? Eles não vão fazer revolução. Não, como é que a gente pensa que vai haver revolução quando você entra numa universidade onde todo o conhecimento estruturado é branco? Sabe? Você vai lá aprender, seja lá o que for. Oi, Andréa. Se você for aprender engenharia, né, pedagogia, psicologia, você vai aprender tudo sob uma ótica branca. Sabe? A minha área mesmo, eu sou professora. Eu só estudei o quê? Piaget, Freud, Vygotsky, Emília Ferreiro, um monte de autores brancos para ensinar coisas brancas. Em momento nenhum, ai que bom, Sedom, né? Em momento nenhum você percebe que há uma necessidade de falar de uma história da educação que seja preta. Quando você vai estudar história da educação, você vai estudar toda a filosofia europeia, né? Você vai estudar Sócrates, Platão, Schopenhauer, Durkheim, todos os filósofos que são brancos. Eu nunca ouvi na universidade falar de Cheikh Anta Diop, nunca ouvi falar de Marimba Anne, de Amos Wilson, de John Henry Clarke, de Malcolm X, de Garvey. Nunca ouvi. Boa noite, Val. Por que eu nunca ouvi? Porque, como disse, muito bem disse John Henry Clarke, nenhum povo vai dar a você uma educação que te dê poder contra ele. Então os brancos, eles não vão nos dar uma educação que nos dê poder para destituir o poder deles. Nunca! Eles precisam que a gente tenha uma educação que está em torno do umbigo deles. Então, por isso que a universidade, seja lá qual for o espaço educativo, a escola pública, a escola particular, eles vão fazer um tipo de educação que vai nos vender produtos, ideias, modos de viver brancos. E isso meu Deus, se eu não ouvi falar de Malcolm, que seria o mais famoso, piorou de Foucault e Sobonfu Somé. Agora que eu estou ouvindo tudo isso, são conhecimentos que nos é negado, sabe? Boa noite, Rosa. E aí a gente diz assim, mas a gente vai empretecer a universidade. A gente acredita nisso, né? A gente tá parecendo aquele cara, né? Vou empretecer sua família e casa com a mulher branca e o filho nasce loiro do olho azul. Não é não? Rapaz, a gente precisa deixar de ser menino. A gente precisa deixar de ser ingênuo, sabe?
Deixa eu ver aqui. Sou graduada em turismo e meio ambiente. Minha tese foram ligadas à ancestralidade e matriz africana. Tentaram dissuadir esse tenso e não aceitei. Tem isso, sabe, Alice? Você vai bater cabeça, você vai, a palmitagem, é isso mesmo. Você vai se acabar, você vai bater de frente, você vai ser violentada, tanto simbolicamente como fisicamente em alguns contextos, sabe? Como pessoas que eu conheço que queria falar sobre mulheres pretas que são empregadas domésticas e que isso é um resquício da escravização, sabe? Você vai ter tudo isso e você vai achar que precisa resistir, que precisa levar esse conhecimento para a universidade. Aí você pega todo o nosso conhecimento, leva para a universidade e chega lá, a universidade embranquece. E você fica girando em círculo em torno do branco, fazendo lives com o branco, né? O branco conhecendo a sua história. Aí a gente tem um monte de branco por aí dando curso de história da África, né? Oi, Thay. A gente vai, deixa eu ver aqui. Esses nomes além de Malcolm X, menina, eu sempre falo em todas as lives, porque eu amo esse povo, sabe? Eu falei de Malcolm X, de Marcus Garvey, de Sedon Rombé falou aí, Fouquial, Sobonfu Somé, Sheikh Anta Diop, Marimba Anne, John Henry Clark, Amos Wilson, Dr. Laila África, Dr. Sebi, só aí a gente já tem 10. A gente tem Lumumba, tem Touré, tem Nkrumah, que fez a Gana ficar independente da Inglaterra. Tem Steve Biko, Carlos Mu, que é nosso contemporâneo, que é maravilhoso. Todo mundo que ouve Carlos Mu não fica se agoniando com o negócio de esquerda, sabe? Se juntando. Embranqueceram o Egito, isso mesmo. Esse eu ainda não conheço, tá vendo aí, Sedon? Preciso conhecer muita gente ainda. George James. Preciso conhecer muita gente ainda, né? Tem Nadove. E a gente precisa conhecer muita gente que a gente não conhece porque a gente faz uma universidade que não prioriza os nossos saberes. Aí as pessoas chamam isso de epistemicídio porque nega a gente produzir conhecimento, coisa que a gente já faz. Vou fazer uma lista e vou fazer um post aqui para vocês verem, certo? Mas, para mim, epistemicídio não é quando eles negam a gente o poder produzir conhecimento. Para mim, epistemicídio é pegar o nosso conhecimento, a nossa história, a nossa filosofia, a nossa cultura e meter dentro da universidade, fazendo com que eles embranqueçam o nosso conhecimento, com que eles propaguem esse conhecimento de forma deturpada e com que eles façam palmitagem do nosso conhecimento, sabe? Porque eu não consigo entender como é que uma pessoa que ouve John Henry Clark vai conseguir ainda acreditar que a universidade é um espaço de produção de conhecimento possível para gente preta. Eu não consigo, sabe? Não entra na minha cabeça. Sim. Às vezes eu trago a água. Hoje é porque eu vim atrasada correndo, que eu tava tomando sopa. Fiquei com medo de atrasar mais e não trouxe. Mas eu sempre trago minhas canequinhas com papai Xangô, papai Obaluaê, com mamãe Oiá. Eu sempre trago, né? Hoje eu esqueci. Nicolas, traz pra mim uma caneca de água aí, mãe, por favor. E aí... Não é possível, gente. Porque se vocês leram meu último texto, que tá aqui na Papo de Preto, vocês vão ver eu falando sobre John Henry Clark, onde ele diz, olha só, a mamãe é aqui, ó, lindíssima.
com turbante combinando com o meu laço, ó. Quem tem poder é ela. Sim, todos eles palmiteiros, Paulo. John Henry Clarke diz assim: um povo independente precisa de um sistema de ensino independente. Olha só, isso é muito forte. Um povo independente precisa de um sistema de ensino independente. Por quê? Porque se você for aprender um conhecimento criado pelo seu opressor, você você vai fazer aquilo que ele quer, porque você aprendeu aquilo que ele quer. Sabe? Amos Wilson diz assim, que seja numa escola pública, privada ou nas universidades, o conhecimento que o branco nos dá é para servidão. Começou a borboleta, cigarra, é a casa dos insetos. Nunca vi. Os políticos acadêmicos falam de negritude, que devemos nos amar, mas casados com brancos. Pense! Sabe, não tem preto suficiente tendo a oportunidade de estudar, muito menos sendo estudado. Eu nem quero... quando eu fiz esse texto, eu compartilhei para um amigo meu, que é professor. E ele disse, Manu, porque eu tenho lutado para que os nossos estejam dentro das universidades, mesmo sabendo que aquele lugar é um lugar branco, para que a gente leve conhecimento, para que muitas outras pessoas, muitos pretos, estejam lá dentro. Parecia Emicida falando, né? Que fez aquele show no Teatro Municipal para dar acesso aos meninos da favela ter acesso ao Teatro Municipal, e aí a maioria dos meninos da favela tava do lado de fora assistindo o show dele através de um telão. E a equipe dele, a maioria era branca. Você já pensou, já entendeu a lógica? Que loucura! Sabe? Como a gente faz malabarismos para encaixar aquilo que é nosso dentro de uma estrutura que não é nossa. Sabe? Que não tem como. Sabe? É muito louco isso, muito louco. Isso não existe. Do mesmo jeito que os meninos da favela, a maioria estava do lado de fora, assistindo o show de Emicida pelo telão, a maioria dos nossos vão estar fora da universidade, porque a universidade foi feita para branco, e mesmo tendo cota, a cota é uma minoria. Nós somos maioria do lado de fora. Se a gente fosse maioria do lado de dentro, ainda assim não seria bom, porque toda a estrutura lá dentro foi feita para nos embranquecer ou para nos matar. É epistemicídio. Ou vai nos embranquecer ou vai nos matar. Deixa eu ver aqui. Emicida, quem aguenta? Como se fosse o Teatro Municipal fosse algo representativo para o nosso povo. E não é. Não é mesmo. Eu fico curioso que a África educou os filósofos gregos e os europeus posam de depositários da herança civilizatória da humanidade. Europa, segundo aqui, um neologismo na língua iorubá, era usada em termo que identificava como doença e corrupção. Não me recordo qual era o termo, mas é muito similar a palavra com Europa, como era identificado. E não deixa de ser. Não deixa de ser. Eu sempre digo, se tem um texto da Bíblia que fala direitinho da Europa, é aquele que diz que o lobo veio senão para matar, roubar e destruir. Então, a Europa é esse lobo que veio para matar, roubar e destruir. Nada mais, sabe? Então é isso mesmo, eles pegaram tudo aquilo que é nosso, toda a nossa filosofia, todo o nosso conhecimento, eles plagiaram muita coisa, a Bíblia é extremamente plagiada da história de Kemet, e eles trazem essas verdades, que são nossas, para dentro de um outro contexto deturpado. Por quê? Porque é dominação. A gente sabe que tantos outros povos plagiaram também a história de Kemet. Mas por que a Bíblia é a mais famosa? Porque a Europa usou. E a Europa usou com o intuito de dominar. É como o livro de Eli, que tá lá Denzel Washington maravilhoso, brigando para proteger
porque sabia que quem detivesse aquele livro ia dominar o mundo. E não tem erro. A Bíblia foi usada para dominar os povos não brancos. Entendeu? Então a gente precisa entender esse tipo de coisa, que não existe nenhuma possibilidade de fazer revolução porque você conseguiu entrar na universidade, fez mestrado, fez doutorado, nem com alfabetização. Eu sou alfabetizadora e eu entendo que é extremamente importante alfabetizar crianças pretas para que elas aprendam a ler e escrever. Mas hoje eu entendo que não é só alfabetizar, mas alfabetizar com uma base africana. Essas crianças precisam aprender a ler e escrever com valores da nossa cultura, com os textos da nossa cultura, sabe? A gente precisa quebrar o paradigma branco. Se você vai numa escola de educação infantil, as músicas que são cantadas são de Jesus ou são de alguma forma cristianizadas. Vai chegar lá para falar de Exu? Não vai, mas a minha escola vai. A minha vai. Estude aqui quem quiser, certo? Por quê? Porque quanto mais você... Por exemplo, a gente tem uma sociedade que não é cristianizada, que a maioria não é evangélico, não é católico, nem vai na igreja, mas são cristianizados. E eles são cristianizados por quê? Porque tantos aparelhos ideológicos de Estado, que é a igreja, a escola, a família, quanto qualquer outro espaço, principalmente a televisão, eles ensinam valores cristãos, eles ensinam vocês a perdoar. Não é assim. Quando você vê a televisão falando de racismo, você vê eles falando de uma forma amena. Você vê a sacana da Ana Maria Braga sendo racista num dia e no outro dia pedindo desculpa e os pretos batendo palma. Você vê um sacana racista alemão como Leifert e pra lá falar a favor dos pretos e virar o protetor branco de Wakanda, sabe? Por que isso acontece? Porque nós estamos dentro de uma estrutura que ensina pra gente a palmitar, a viver em torno do branco, porque nosso conhecimento é branco, nosso modo de viver é branco, ainda que a nossa pele seja preta. A gente se alimenta de branquice o tempo todo. E quanto mais você tiver entrado na universidade, quanto mais conhecimento você tem, mais branco você é, mais negresco você é, sabe? Quanto mais PhD você tiver, quanto mais nível, que é uma coisa ridícula esse negócio de nível, viu? Eu lembro que uma amiga minha dizia... Manu, você tem que parar de se misturar com esse povo da cozinha, porque, querendo ou não, nós estamos um nível acima. Hã? Nível? Todo mundo a mesma porra, porque tem um diploma, tem nível a mais, sabe? E são essas coisas que a gente precisa entender. A gente não precisa dessas carteiradas brancas, desses títulos brancos, porque essas coisas vão nos ensinar a nos embranquecer cada vez mais. A gente precisa daquilo que é nosso. A gente precisa de sankofa. A gente precisa voltar aos nossos valores, como o John Henry Clarke fala, voltar aos valores pré-coloniais. A gente precisa deixar toda essa história pós-escravidão e voltar para a história pré-escravidão e saber o que é nosso. Porque uma das coisas que ele fala é que a educação é poder. Educação preta, educação africana, não é educação do opressor. Educação que é poder é a nossa educação. Quando John Henry Clarke diz que a gente precisa educar os nossos para ter poder, ele está dizendo ensine a nossa cultura aos nossos. Você sabe por quê? Porque, como disse, eu não lembro o nome do homem que fala sobre Vodun. Ele disse, se nós não vencermos a batalha cultural, não adianta vencer a econômica, não adianta vencer a política, porque adianta o quê? Um povo preto tá cheio de dinheiro
e aqui dentro continuar embranquecido, a gente vai continuar dando dinheiro a branca, igual a Talepel, que pegou milhões e foi gastar no Walmart. Sabe? A gente vai continuar enriquecendo os nossos opressores. E todas as vezes que a gente enriquece eles, a gente permite que eles tenham uma manutenção de poder. Deixa eu ver aqui esse comentário. Os pretos e pretas comprometidos com a verdadeira emancipação de nosso povo devem estar nas favelas e periferias construindo soluções para as muitas demandas que existem nestes locais onde mora a nossa gente. Com certeza. Mas a gente não vai fazer isso, porque primeiro a gente precisa aprender para ensinar, né? A gente não vai fazer isso com conhecimento branco. A gente vai fazer isso com conhecimento preto. Então você não vai fazer revolução com papel, caneta e graduação. A gente vai fazer revolução. Eu nem acredito que seja revolução, porque para fazer uma revolução a gente vai ter que mudar o paradigma brasileiro e não é isso que a gente quer. A gente quer levar a África. Mesmo estando na diáspora, a gente quer que a África seja respeitada, porque onde tiver um japonês, ele vai estar ali representando o Japão. Ele não está ali representando o Brasil, mesmo tendo nascido aqui. Então é isso que nós precisamos entender. Que mesmo tendo nascido aqui, por erro deles, nós representamos a nossa pátria. E a nossa pátria é a África. Sabe? A gente precisa entender isso, precisa internalizar isso. Eu nem falo dessa vacina, viu? Que Raíssa já me deu nervoso. Renascimento africano, é isso mesmo, Ricardo. Então a gente precisa entender isso, sabe? Como o John Henry Clarke falou, a gente precisa ter poder. E esse poder é um poder cultural. O nosso povo precisa entender a sua cultura e principalmente a sua espiritualidade, porque cultura e espiritualidade são uma coisa só. Então não adianta nada você chegar aqui, se encher de emancipação, se encher de nacionalismo negro e ser católico, e ser evangélico, e adorar um Deus branco, sabe? É uma contradição. Talvez você esteja nesse processo, mas bote isso na sua cabeça. Eu fui evangélica durante 15 anos. E tem preto que faz questão de representar o Brasil. Oxi! Se tem! Tu não lembra de DJ dizendo que ela estava levando uma imagem positiva do Brasil com os livros dela? Oh, que mulher importante! Porque ela não é africana. Ela é brasileira, por isso que ela não é minha irmã. Eu nem tenho assim muitas coisas a falar sobre isso. Manuela vai celebrar o feito em nós, pretos, é tão forte que se você estudar em qualquer universidade aqui no Brasil, você aprende sobre a Europa de mais de 1000 anos atrás, mas sequer falam sobre África. Foi o que eu disse aqui desde o começo. Você vai para a escola desde a tenra idade para poder aprender coisas deles, sabe? Você vai aprender história, você vai aprender. Até quando você aprende sobre sua comunidade, sobre o seu país, você aprende sobre coisas do Brasil. Quando você vai chegar na época do folclore, você vai aprender que aquela comida de azeite maravilhosa, que o azeite veio da África, aqui no Brasil não tinha azeite, quem trouxe foram os africanos. Você vai aprender que aquela comida é baiana. E não é uma comida africana, sabe? Então são essas coisas que a nomenclatura é extremamente importante. Porque quando você não diz que a comida é africana, você tira poder de África. Você diz que a comida é baiana, portanto é brasileira. A nossa comida é riquíssima. Quando você diz que o carnaval brasileiro foi levado para a África através dos africanos que saíram daqui e foram para lá, você está dando poder ao Brasil e não à África. Porque se o samba existe, agradeço aos africanos. Tem até uma música de capoeira que me deram, um mestre de capoeira me deu, e eu não gostei,
da frase eu mudei, né? Remeti à escravidão e não gostei. E aí tem uma parte que fala assim: se não fosse os africanos, lelê, não existia capoeira. Eu coloquei assim porque é assim que eu vou ensinar aos meus alunos. Que se não fosse os africanos, não existia capoeira. Capoeira não é cultura brasileira. Capoeira é cultura africana. Tudo que o Brasil tem de cultural ou é indígena ou é africano. O que passar disso é europeu. Eu quero que eles fiquem lá com a porcaria europeia deles, sabe? Mas o que é africano, o que é indígena, não é deles, sabe? Sim, teve exato. Teve nesse Sankofa que eu odiei, né? O documentário Sankofa, mas foi uma coisa que eu observei, que eu fiquei apaixonada nesse documentário. É uma parte onde eles mostram um povo, eu não me lembro de onde, eu ainda vou pesquisar, que eles usam mortalhas e máscaras para poder sair na rua e assustar as pessoas. Eu não sei se vocês têm isso nos estados de vocês, mas aqui na Bahia a gente tem os grupos de careta, os grupos de mascarados. As pessoas vestem uma mortalha e botam a máscara mais horrorosa que tiver para assustar as pessoas. Isso é africano, mas quando você vai na etimologia lá, quando você vai procurar sobre carnaval, eles dizem que é de Veneza. Entendeu? Eles não dizem que é africano. Então, tudo que é africano, eles dizem que foi a gente que levou pra lá. São sacanas, sabe? Mas branco é isso. Você acha que eles vão dar poder pra gente? Você acha que eles vão dar orgulho pra gente? E o que a Europa criou? Nada. Tudo roubado. Exatamente. Tem em Goiás? Pois é. Aqui, no Maranhão também, né? Aqui, todo ano tem. Os meninos morrem de medo. Você não sabe quem é quem, tá lá com a mortalha e com a máscara na cabeça. Isso é nossa cultura, gente. Isso é africano. E quem brinca e acha que é de Veneza, precisa saber que é africano. Sabe? Você pode ser a chata do rolê, mas você precisa dizer, isso aqui não é, eu digo sempre. No máximo eu falo comida de azeite. E azeite vem de África. No máximo. Sabe? O coco também. Vem de lá. Então, esse sabor maravilhoso que a gente tem aqui, que é tropical, nós trouxemos. Entendeu? Então, a gente precisa entender isso, conhecer a nossa história, conhecer a nossa cultura, conhecer os nossos valores, para a gente parar de se embranquecer. E não existe valor algum em estar na universidade. Ah, Manu, mas a gente precisa para aprender, para trabalhar, para ganhar mais. Primeiro, conheço um monte de universitário que está aí trabalhando de atendente. Conheço gente com mestrado que trabalha de babá. Não existe mercado para gente, porque o branco, ele não precisa de diploma. A carinha dele já vende o que ele quiser. Sabe? Você acha que os donos dos grandes conglomerados fizeram faculdade de quê? No máximo eles compraram o diploma deles, porque eles têm herança. Entendeu? Eles não precisam ser nada. Quem vai para a universidade são os brancos classe média, né? Para ser gerente, para ser isso, ser aquilo. E a gente precisa, como disse Amos Wilson, olha esse vídeo de John Henry Clarke, Amos Wilson é uma relíquia. Tá na Blackflix. Tem no YouTube, tem, mas não está legendado. Então, na Blackflix, tá ali, todo legendadozinho bonitinho, e ele diz uma coisa: os brancos nos educam para ser seus empregados, nunca para ser empregadores. E aí eu me lembrei que quando eu queria abrir uma papelaria, eu fui seguir uma criatura que é uma das referências de papelaria no Brasil. E ela disse assim: quando a gente era adolescente, meu pai levou a gente para os Estados Unidos. Chegando lá, ele deu um dinheiro na mão de meu irmão e na minha e disse: eu quero meu dinheiro de volta. Vá lá e multiplique.
E aí eles saíram com esse dinheiro e ela, como tinha muitas amiguinhas que gostavam muito dessas canetinhas flu-flu, dos caderninhos flu-flu, não sei o quê, ela foi lá nas lojas dos Estados Unidos, comprou um monte de coisa de papelaria e em 2 semanas ela tinha vendido tudo. E aí, quando ela foi devolver o dinheiro ao o pai ficou maravilhado com o lucro que ela teve. E aí pegou a família inteira hoje, vive em torno dessa papelaria. É uma papelaria online, que vende muita coisa diferenciada. Então ganha muito dinheiro. Porque dinheiro é que gera dinheiro, né, gente? Então, o que acontece? Se você tem uma boa ideia, você tem que ter um financiador. Né? Como Madam C.J. Walker, que era uma mulher maravilhosa, não precisava de financiamento, porque se você não tiver dinheiro, você não gera dinheiro. E é uma das coisas que a gente precisa fazer, pensar para as nossas comunidades, porque tem muita gente foda na comunidade que pode fazer muita coisa boa, mas que não faz porque não tem financiamento. Então, veja bem como... Eu não tô preocupada que o Brasil não aceite minha cor, não. Quero isso aqui pro Brasil, ó. Quem tem que gostar de minha cor sou eu. Eu não sou brasileira, eu sou africana. Então a gente aqui tem que se amar, sabe? É igual aquela história do cara não gosta de você, azar dele. Eu gosto, eu me amo. Sempre vai ter quem gosta, né? Quem gosta tem quem queira. Tem quem morra na cegueira. Tem que ser assim, a gente tem que ter autoestima, tem que ter orgulho e mandar essas porra pra lá, sabe? Então é aquela coisa. Nós precisamos criar os nossos filhos para serem pregadores, porque a gente tem a mania de querer que os nossos filhos vão logo trabalhar, arrumar dinheiro para sustentar a gente, para trabalhar para branco, para ser humilhado, sabe? Para ganhar salário mínimo, se acabar todo, vender férias para poder construir uma biboca. Precisamos de educação econômica, com certeza, e a gente precisa buscar isso. Porque todo conhecimento que você quiser na vida, você vai achar, né? Você vai achar nos livros, você vai achar no YouTube. A gente precisa, sim, de educação econômica. Você quer que eu repita o quê, Paula? Deixa eu ver aqui o que o Cedon Rombê falou. Aqui no Amapá temos uma cidade chamada Mazagão. Essa cidade era no Marrocos, mas foi transferida para o Amapá e trouxe muitos africanos do Marrocos. Ou seja, aqui no Amapá nós temos alguma referência. Cadê que eu me perdi? Ai. Peraí. Alguma referência de que lugar de África viemos. Não todos, mas uma parte dos pretos amapaenses tem ascendência do Marrocos. Que massa! Quem já ouviu falar sobre isso? História riquíssima, realmente eu não sabia. Não sabia mesmo. O Quilombo Mocotó é isso mesmo. O Quilombo Mocotó está disponibilizando um curso de economia para pessoas pretas que queiram trabalhar para a comunidade preta. Né? O curso é R$60, são 2 meses, equivale a R$30 cada mês. Né? E obrigado, Antônio. E aí a gente pode fazer o curso, pode começar a aprender, pode começar a buscar, a ler livro e assistir vídeos no YouTube e procurar aprender como empreender, porque a gente precisa ser empregador dos nossos, até porque a gente sabe, assim, por exemplo, se eu tenho uma empresa, eu já emprego o meu filho, eu já emprego pessoas de minha família que são pretas e que não vão ficar desempregadas e que já pode gerar outros empregos. Entendeu? À medida que vai crescendo. E a mão tá coçando. Ô, meu pai, mande aí, viu? Mande aí, pô, hoje que é pra botar no peito, né? Mande aí, meu pai, esse dinheiro que eu tô precisando. A coisa tá feia. Muita coisa pra fazer ainda, tanto pelo projeto como pra minha vida. Então, o que acontece? A gente precisa entender isso, que os nossos precisam ser empregadores, a gente precisa parar de trabalhar pro branco, dar nossa potência pro branco. Toda a riqueza que o branco tem é a gente que gera, porque a gente que se acaba, a gente trabalha, a gente que faz a riqueza deles. Ai deles se não fosse a gente, entendeu? Então a gente precisa entender isso, mas fazer isso de uma forma responsável. Teve alguém para fechar a live? Teve alguém que disse assim pra mim, quando eu postei hoje, né, o tema da live, que a Casa Grande surta quando a senzala começa a ler aquilo que eles querem.
Porque é isso que eles querem, que a gente aprenda a ler aquilo que eles querem, né? Igual aquele filme, a série de Kunta Kinte, quando a mãe puxou o menino sabia ler, né? E ela puxou ele, não, Ned Turner, O Nascimento de uma Nação. E aí a dona da casa, a senhora branca, chamou ele e viu que ele sabia ler e disse para a mãe, ele sabe ler. A mãe disse, não sabe não, porque a mãe ficou com medo, disse que preto não podia aprender a ler. Ela disse, não, eu vou levar ele para dentro da casa grande. Levou, chegou na biblioteca, ele ficou maravilhado. Livro. A senhora, a desgraçada branca, pegou a Bíblia e disse para ele, esse aqui é o livro que você vai ler. Esse é o livro para você. Esses todos aí não são para vocês, é para gente que é branco. Isso ilustra muito bem o que é que a Casa Grande fica feliz quando você aprende a ler. Porque aí Ned Turner foi usado para pregar para os escravizados, usar a Bíblia para que eles aceitassem a escravização. E aí o que aconteceu é que muita gente teve que ficar debaixo de jugo aceitando a escravização. Até o dia que os nossos ancestrais mostraram para Ned Turner que ele estava ajudando a escravizar o seu povo. E ele fez o caminho de volta e liderou a revolução que matou meio mundo de branco. Ah, faltou o batom e o brinco, foi? Não faltou não, é porque eu não tô com vontade, tem dia que eu não tô com vontade, eu não sou vaidosa. Menos Marx, mais Garvey, com certeza. Aprende a ler para anotar recado para os brancos, para fazer o trabalho sujo deles. Isso mesmo, para pegar, para fazer as coisas que eles querem, para ser o laranja deles, não é isso? É por isso que a gente aprende a ler. A gente aprende a ler para emular uma vida que não é a nossa, né? E a gente precisa mudar esse caminho e precisa ouvir o que John Henry Clarke falou. A gente precisa de um sistema de ensino independente, né, africanizado, com a nossa base cultural. E uma outra coisa que ele fala e que a gente precisa entender é que nós precisamos de homens e mulheres, muitos homens e mulheres, convencidos, conscientes de que é necessário trabalhar, se sacrificar, planejar e ter um orçamento cuidadoso para que essas instituições de ensino independente façam com que ela se mantenha e dê continuidade. Porque eu sempre digo a vocês, nossas instituições não vão cair do céu, não vão ser feitas com a varinha de condão através de milagre. Só vai acontecer se a gente se financiar. Os brancos se financiam porque eles precisam manter o poder. E nós que queremos criar uma estrutura de poder, começamos pela educação, uma educação que liberta, uma educação que nos ensina aquilo que é nosso, que nos dá poder para enfrentar tudo isso aí, para enfrentar os racistas, para ter liberdade, para ser autônomo. E a gente não vai conseguir isso sozinho. Não vai. Um ou outro fazendo não vai conseguir, porque é muito fácil você montar uma ONG que vai depender do Estado, que vai depender de empresas brancas e que vai ter um currículo branco. Agora, fazer uma escola preta não é uma coisa fácil. Porque uma escola preta com autonomia, a gente não vai depender de político, não vai depender do Estado, não vai depender de organizações brancas, a gente vai depender uns dos outros. E a autonomia se faz assim, nós por nós. Então é preciso que nós financiemos as nossas coisas, que nós coçamos o bolsinho, né? Vamos diminuir a cerveja, diminuir o hambúrguer, que até te destrói, acaba com você. E passar a financiar nossas coisas. Parem de ser egoísta. Parem de querer viver vida branca, de pegar seu dinheiro só para poder viajar, para curtir, para comprar carro, para comprar casa. Você pode ter uma vida boa e ao mesmo tempo construir a autonomia do seu povo. Pense como povo, sabe? Pense como povo. Pense para além do seu umbigo. Pense que se você tem o que comer, o que beber, o que calçar, o que vestir, onde colocar sua cabeça, todo mundo precisa.
E pense também que não vai adiantar você ter faculdade, mestrado, doutorado e tudo isso, se isso não te traz liberdade nem para você nem para seu povo. Então, construir escolas pretas é liberdade para o nosso povo. Eu já estou aqui com a minha praticamente pronta, né? Uma parte, né? Através de doações, ainda falta muita coisa, ainda falta alguns ambientes. A gente não começou efetivamente ainda por causa da pandemia, mas eu já estou querendo fazer aulas online através do YouTube e estou pensando também numa formação para pais, professores, quem queira aprender, né? Porque essa educação preta não tem que ser dada apenas em casa. Os nossos pais e mães também são negrescos, precisam aprender como ensinar, como alfabetizar seus filhos, como ensinar a ler de uma forma preta. Então a minha proposta é essa, eu vou fazer um curso barato, sabe? E esse dinheiro desse curso também vai ajudar a alavancar a escola, né? Vamos ver se a gente consegue até quarta-feira, que a gente vai fazer a live lá sobre audiovisual e nacionalismo preto com Rogeli. E quinta-feira nós devemos ter outra sobre poder político, todas as duas no Instagram. Obrigado por vocês terem ficado aqui. Que continuem, que curtam lá a página do Instagram da Papo de Preto, tá? Papo de Preto ou Papo Reto com Manu. Vão lá no Instagram, curtam, compartilhem, comentem. Eu vou colocar esse vídeo aqui salvo e no YouTube também. Chama a galera para aprender e até quarta. Beijo!